Quais são os sinais de que uma igreja ou uma vida está cheia do Espírito Santo? Como você reage quando sua fé é confrontada ou desafiada? Você fica quieto ou você testemunha? O que significa na prática ser uma igreja que ora, sofre, serve e proclama com ousadia? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição de hoje é a lição 4. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O textuário vai nos dizer assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática nos diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 4, do versículo 24 ao 31. Objetivos da lição: identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Analisar a importância da oração com poder na vida da igreja e demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. A introdução na revista nos diz assim: nessa lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta, a partir do capítulo 4, do versículo 24 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos. Encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Você já imaginou o que realmente define uma igreja cheia do Espírito Santo? Não estamos falando de paredes decoradas ou eventos lotados, mas de algo muito mais profundo, poderoso e transformador. Nessa lição, vamos mergulhar em um dos momentos mais inspiradores da igreja primitiva registrado em Atos capítulo 4. Lá descobriremos uma igreja viva, perseverante, ousada e totalmente dependente da ação do Espírito Santo. Mesmo diante da perseguição, ela não recua, mesmo sob pressão, ela não se cala, mesmo em meio à luta, ela ora com fervor e o céu responde com poder. A igreja de Jerusalém não buscava conforto, mas a missão. Ela entendia que sem a presença e a capacitação do Espírito Santo seria impossível permanecer firme e relevante ao meio mundo hostil que ela vivia. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Como ser uma igreja que não se conforma, mas que transforma. Como orar com impacto, como testemunhar com ousadia, como viver com poder mesmo em tempos difíceis. Se você deseja ver sua igreja ou ministério cheio da vida de Deus, essa lição é para você. Prepare-se, porque quando a igreja é cheia do Espírito Santo, nada permanece igual. A palavra-chave é Espírito Santo.
Irmãos, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. É muito importante. Quando você faz isso, você está ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E o YouTube, essa plataforma aqui, ela entende que esse canal tem alguma relevância e ela vai mostrar para mais pessoas. Por isso que todo mundo que está aqui nessa plataforma pede para você curtir, compartilhar. Seja membro, nos ajude com esse ministério, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, uma igreja perseverante. Subtópico 1, suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no verbo, no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. O episódio de Atos 4 ocorre logo após a cura do coxo na Porta Formosa, um milagre que atraiu a atenção pública e gerou uma poderosa pregação de Pedro. Essa ousadia resultou na prisão de Pedro e João e em ameaças diretas. O versículo 8 destaca algo crucial. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. O termo grego usado aqui indica uma nova capacitação, uma plenitude momentânea para um desafio específico, mesmo depois do batismo no Espírito Santo no capítulo 2. Pedro não agia por coragem natural, mas por capacitação sobrenatural. O Espírito Santo dava a ele e aos demais apóstolos a força necessária para resistirem à pressão política e religiosa. Esse momento cumpre as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois naquele momento vos será concedido. Naquele tempo, o Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico, detinha autoridade sobre as questões religiosas em Jerusalém. Eles proibiram os apóstolos de pregarem em nome de Jesus, por medo de perder o controle religioso sobre o povo. É importante lembrar que para os judeus do primeiro século, a cruz era escândalo e proclamar um Messias crucificado era visto como heresia. Assim, os apóstolos enfrentavam não apenas perseguição física, mas o desprezo e o julgamento religioso de sua própria cultura. Mesmo assim, eles suportaram o sofrimento não por ideologia, mas por causa da verdade que haviam experimentado. Nos dias de hoje, a igreja não enfrenta necessariamente prisões físicas em algumas regiões, sim, mas lida com pressões culturais, críticas, zombarias e às vezes perseguições institucionais. Uma igreja cheia do Espírito não se dobra diante da oposição, não abandona seus princípios e não negocia a verdade. Assim como os apóstolos, ela entende que seguir a Cristo significa carregar a cruz, mesmo que isso envolva perdas, críticas ou dificuldades. Quem é cheio do Espírito suporta o sofrimento com perseverança porque sabe que não está sozinho. O Espírito fortalece, encoraja e capacita a igreja a permanecer firme, mesmo diante das maiores pressões. Subtópico 2. Não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras.
Em Atos capítulo 4, versículo 19, encontramos uma das declarações mais firmes e corajosas da fé cristã nascente. Pedro e João respondem às autoridades religiosas com uma pergunta retórica que revela total submissão a Deus, acima dos homens. Julgai vós mesmo se é justo diante de Deus obedecer a vocês ou a Deus. Essa fala não é arrogante, mas profundamente convicta. Eles sabiam que obedecer à ordem do Sinédrio significa negar o próprio Cristo para eles. Não existia meio termo entre agradar aos homens ou honrar a Deus. A autoridade espiritual, quando corrompida ou desorientada das Escrituras, perde sua legitimidade diante da missão divina. No contexto do primeiro século, a religião judaica era rigidamente organizada e liderada por uma elite sacerdotal com enorme poder político-religioso. O Sinédrio representava o centro do judaísmo e desafiar suas ordens era extremamente perigoso. Mesmo assim, os apóstolos não se intimidaram. Eles compreendiam que estavam testemunhando o cumprimento da promessa de Cristo e não poderiam calar aquilo que haviam visto e ouvido. Era um momento decisivo: seguir a pressão institucional ou manter-se fiel ao chamado divino. Eles escolheram não ceder. Hoje, muitas igrejas e cristãos enfrentam o desafio de permanecer firme em um mundo que relativiza os valores bíblicos. A tentação de abrir concessões para ser aceito pela cultura, ganhar seguidores ou evitar críticas é real. Mas uma igreja cheia do Espírito não se molda ao espírito da época. Ela permanece ancorada nas Escrituras, mesmo quando isso a torna impopular. Seus valores não são descartáveis, são eternos, porque vêm de Deus. Essa fidelidade não nasce de uma postura religiosa inflexível, mas de um coração cheio da presença do Espírito. Quem ama mais a verdade de Deus do que a aprovação humana? Uma igreja cheia do Espírito não troca seus valores por conveniência. Ela prefere ser rejeitada pelo mundo do que desobedecer ao céu. Subtópico 3: está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Felipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Em Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro e João declaram com firmeza: pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa frase não é apenas um desabafo, mas uma declaração de convicção profunda. Eles não estavam sustentando sua fé em ideias abstratas ou doutrinas herdadas, mas em uma experiência real com Cristo ressuscitado. Tinham visto seus milagres, ouvido seus ensinos e recebido a promessa cumprida do Espírito Santo no Pentecoste. Não era teoria, era testemunho. Essa convicção é a base do verdadeiro evangelismo. Eles não estavam tentando provar Deus com argumentos, estavam proclamando um Cristo vivo que mudou suas vidas. No contexto do primeiro século, os apóstolos falavam a um povo que valorizava muito os testemunhos oculares. A tradição oral era forte, mas o testemunho direto tinha um peso decisivo. Os apóstolos eram as testemunhas oficiais da ressurreição e isso era vital. Quando Filipe pregou em Samaria, a aceitação da mensagem não veio apenas por palavras convincentes, mas pelo impacto visível das obras de Deus, curas, libertações e sinais. Isso mostrava que o evangelho era algo vivo e atuante, não uma nova religião, mas a manifestação do reino de Deus na terra. Hoje, muitas pessoas se afastam da fé por não verem coerência entre o que é pregado e o que é vivido. E em contrapartida, uma igreja cheia do Espírito Santo comunica o evangelho com convicção, porque vive aquilo que anuncia. Ela não depende
depende apenas de palavras bonitas, mas carrega a evidência da transformação em sua vida, em suas atitudes e no poder de Deus que se manifesta nas situações concretas. Essa convicção é o que torna a igreja relevante e firme, mesmo quando contestada. A igreja cheia do Espírito é convicta porque fala do que vive e vive o que crê. Sua fé é sustentada por uma experiência real com Deus e por isso ela não se cala nem se confunde. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Tópico 2, uma igreja que ora com poder. Subtópico 1, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículo 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Veja só, eles foram ameaçados e esses cristãos não oraram pedindo segurança ou livramento pessoal. Eles oram para que o nome de Deus continue sendo exaltado por meio de milagres, sinais e ousadia para pregar. Essa oração demonstra clareza e propósito. Não era uma súplica genérica, mas um clamor intencional e alinhado à missão da igreja. Eles não buscavam conforto, mas capacitação. Ao pedirem por ousadia e mão estendida para curar, mostraram que entendiam que a missão evangelística precisava da ação sobrenatural de Deus. A oração era o canal para que o poder do céu se manifestasse na terra. A igreja primitiva vivia sob forte tensão, perseguição religiosa, ameaça de prisão e um ambiente social hostil ao nome de Jesus. Mesmo assim, eles não abandonaram a oração. Pelo contrário, a perseguição os empurrou para o joelho dobrado. Na cultura judaica, orações costumavam seguir fórmulas litúrgicas, mas aqui vemos algo novo, uma oração com ousadia, direcionamento profético e consciência do plano de Deus. Eles citam o Salmo 2, e reconhecendo que as ameaças contra Jesus já haviam sido previstas e se posicionaram como parte da história da redenção. Essa consciência histórica e espiritual torna a oração ainda mais poderosa. Eles sabiam quem eram e o que estavam pedindo. Muitas vezes nossas orações são marcadas por generalidades. Pedimos bênção, paz ou direção, mas sem clareza. A igreja cheia do Espírito, no entanto, ora com foco, sabendo que busca e por quê. Ora não para fugir das lutas, mas para enfrentá-las com o poder do alto. Orar com propósito, é orar com visão, é alinhar os desejos do coração com os planos de Deus, é pedir menos por alívio e mais por impacto. Uma igreja cheia do Espírito ora com intencionalidade. Suas orações têm direção, missão e propósito. Glorificar a Deus e cumprir seu chamado com poder. Subtópico 2, orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotumadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito, em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Eles eram unânimes em oração. Isso mostra que esse grupo oravam juntos, mostra um povo orando em unidade, com o coração
ajustando ao mesmo propósito. A palavra grega usada para unânimes transmite a ideia de várias vozes movidas por um mesmo espírito, como uma orquestra tocando diferentes instrumentos, mas em perfeita harmonia. Essa não foi a única vez que Lucas usa essa palavra em Atos. Ela aparece repetidamente para descrever a atmosfera espiritual da igreja primitiva. Eles eram diferentes em histórias, personalidades e formação, mas estavam alinhados no propósito do reino. A unidade verdadeira não é fruto de esforço humano, mas da ação do Espírito Santo. Em João 17, Jesus orou ao Pai pedindo para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Essa oração foi respondida no Pentecostes, quando o Espírito veio sobre uma igreja reunida, unânime em oração. A teologia do Novo Testamento mostra que o Espírito não apenas enche o indivíduo, mas forma o corpo unido de diferentes membros com dons distintos, mas com um só Senhor, uma só fé e um só propósito. A unidade espiritual é uma das maiores evidências da presença do Espírito. Ele nos capacita a viver em harmonia, mesmo com diferenças de idade, cultura, opiniões ou maturidade. Na prática, isso significa que a igreja precisa buscar mais do que ajuntamentos, precisa cultivar alinhamento espiritual. Isso envolve vencer vaidades pessoais e buscar o bem comum, respeitar as diferenças sem dividir por causa delas. Valorizar tanto os maduros quanto os que estão começando. Orar com um só coração, focado em glorificar a Deus. Quando a igreja ora unida, o céu se move. Não há espaço para ego, rivalidade ou competição. Há um só foco: que o nome de Jesus seja exaltado e o reino avance. A unidade não significa uniformidade, mas harmonia. É o Espírito quem faz essa orquestra funcionar. E quando funciona, o impacto é poderoso. Uma igreja cheia do Espírito ora em unidade. Não porque todos pensam igual, mas porque todos se curvam diante do mesmo Senhor. A unidade na oração é a trilha sonora do céu, e onde há harmonia, há poder. Subtópico 3: orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram o Salmo 2, versículo 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Não há dúvidas de que a palavra fundamentada não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Ao citar o Salmo 2, o Salmo de Davi, essa citação não foi um adorno literário, foi uma declaração de fé. Ao trazer o salmo para a oração, os crentes estavam dizendo: Senhor, já sabíamos que isso aconteceria. Está escrito. Eles interpretaram a perseguição presente à luz da revelação passada. E isso fortaleceu sua convicção de que Deus ainda estava no controle. Orar fundamentado na palavra é trazer à memória o que Deus já falou, o que ele prometeu, e alinhar nossas petições à sua vontade revelada. A teologia bíblica nos ensina que a oração não é um exercício de manipulação de Deus, mas um diálogo com ele, onde a vontade divina nos guia. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 está escrito: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E como conhecer a vontade de Deus? Pela sua palavra. Por isso, orações bíblicas são poderosas.
Porque Deus vela pela sua palavra, não pelos nossos sentimentos. A Bíblia deve ser a base, o conteúdo e o combustível da oração eficaz. É por isso que Jesus, ao ser tentado, respondeu com a palavra. E quando ensinou a orar, guiou os discípulos em princípios centrados no reino e no caráter de Deus. É Bíblia na boca e fé no coração. Na prática, isso significa que precisamos conhecer e usar as Escrituras em nossas orações, não para manipular a Deus com versículos soltos, mas para declarar com fé o que ele já nos revelou. E em vez de orar dizendo: Senhor, se for da tua vontade, me dá paz, declare com fé: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Em vez de orar dizendo: talvez o Senhor me cure, declare com fé: ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo 4. A igreja precisa recuperar orações saturadas da palavra, pois nelas há vida, direção, consolo e poder. Orar com a Bíblia é orar com o coração de Deus. Uma igreja cheia do Espírito ora com a boca, mas alimenta sua fé com a Escritura. E onde a palavra está presente, a resposta não tarda. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Tópico 3. Uma igreja ousada no seu testemunho. Subtópico 1. Ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. Diante das ameaças das autoridades, a igreja não ora pedindo para que a perseguição acabe, mas por ousadia para continuar pregando. Isso revela uma convicção profunda. Não estavam tentando escapar do conflito, mas avançar por meio dele. A ousadia deles era uma consequência direta da plenitude do Espírito e não de coragem humana. O apóstolo Paulo reforça isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ao afirmar que quem vive piedosamente sofrerá perseguições. O evangelho autêntico sempre confrontará sistemas e valores que se opõem ao reino de Deus. Biblicamente, a perseguição nunca foi um acidente, mas uma parte do caminho da missão. Jesus avisou os discípulos que eles seriam odiados por causa do seu nome. O próprio Cristo foi perseguido, rejeitado e crucificado e chamou seus seguidores a tomarem a cruz. Teologicamente, isso significa que a igreja não existe para ser popular ou bem aceita por todos. Sua função é anunciar a verdade e onde há verdade há confronto. Isso não nos dá licença para sermos ofensivos, mas nos lembra que fidelidade à palavra inevitavelmente gera resistência. A igreja que se molda ao mundo para evitar rejeição está, na prática, negociando a cruz. No mundo atual, os cristãos enfrentam novas formas de oposição, crítica nas redes sociais, pressões ideológicas, marginalização de valores bíblicos e até tentativas de censura. A tentação de suavizar o evangelho para ser aceito é real, mas uma igreja cheia do Espírito não esconde a verdade para agradar, não se cala por medo da cultura, não suaviza o evangelho para caber na moldura da sociedade. Ela testemunha com graça e verdade, como Jesus fez, e quando é confrontada, responde com firmeza e mansidão, como Pedro orienta. A ousadia de uma igreja cheia do Espírito não está em gritar
mais alto, mas em permanecer fiel quando todos ao redor estão cedendo. Onde há verdade, haverá oposição, mas onde há o Espírito, haverá coragem para resistir com amor, poder e firmeza. Subtópico 2: ousadia nos exercícios dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Esse enchimento do Espírito não foi uma experiência isolada ou emocional apenas, foi um novo revestimento de poder para cumprir a missão. O Espírito Santo, já derramado em Atos 2, agora se manifesta novamente para fortalecer a igreja com ousadia e capacitação sobrenatural. Esse padrão se repete ao longo de Atos. Em Atos 6, Estevão e os diáconos são cheios do Espírito a realizar sinais e prodígios. Em Atos 8, Filipe, que não era apóstolo, prega e opera milagres em Samaria. E em Atos 3, Paulo, cheio do Espírito, confronta um mágico com autoridade espiritual. Ou seja, os dons não são reservados a uma elite ministerial, são expressões da graça do Espírito que fluem através de uma igreja cheia dele. Os dons são ferramentas da missão. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. E em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. No Novo Testamento, o encher-se do Espírito está ligado à manifestação dos dons, seja dons de palavra, profecia, ensino, línguas, seja dons de poder, cura, milagres, ou dons de serviço e liderança. A teologia bíblica ensina que os dons não são para autopromoção, mas para a edificação do corpo e avanço do evangelho. E para isso é preciso ousadia, pois operar nos dons exige fé, coragem e sensibilidade espiritual. Na prática, muitos cristãos têm dons, mas não os exercem por medo, insegurança ou falta de entendimento. Uma igreja cheia do Espírito não apenas possui dons, ela usa os dons com ousadia e discernimento. Ousadia para orar por cura, mesmo quando a lógica diz o contrário. Ousadia para profetizar com responsabilidade, guiado pela palavra. Ousadia para discernir espíritos, confrontar mentiras e sustentar a verdade com poder. E tudo isso não para autopromoção, mas para que Cristo seja glorificado e a igreja edificada. Um dom não operado é uma ferramenta espiritual enferrujada. O Espírito quer agir, mas precisa de corações disponíveis e ousados. Uma igreja cheia do Espírito não apenas crê nos dons, mas se move com ousadia no exercício deles. O poder do alto não é para exibição, é para missão. E a missão exige coragem sobrenatural. Subtópico 3: ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4,13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder.
O texto é claro: a plenitude do Espírito Santo levou diretamente à pregação ousada da palavra. Esse padrão é recorrente em Atos e a ação do Espírito capacita os crentes não apenas a crer, mas a proclamar a verdade com coragem, mesmo diante de oposição. A mesma palavra grega usada aqui para ousadia aparece em Atos capítulo 4, versículo 13, quando os líderes religiosos se admiraram com a coragem de Pedro e João, dois homens sem letras e indoutos. Isso mostra que a ousadia não vem da habilidade humana, mas da autoridade espiritual dada pelo Espírito. A teologia do Novo Testamento apresenta o Espírito Santo como capacitador da proclamação cristã. Jesus prometeu que o Espírito daria palavras aos seus discípulos quando fossem perseguidos. E Paulo afirma que o Evangelho deve ser anunciado com ousadia, como convém a um embaixador de Cristo. Ousadia aqui não é sinônimo de agressividade ou arrogância, mas de clareza, autoridade, firmeza e intrepidez. O Espírito Santo dá ao pregador não apenas o conteúdo, mas a postura e o poder para proclamar a palavra com verdade, graça e convicção. Hoje, muitos cristãos sentem medo ou insegurança ao expor a palavra de Deus, seja por receio da reação dos outros, seja por viverem em ambientes hostis à fé. Contudo, uma igreja cheia do Espírito não recua. Ela fala a verdade, mesmo quando não é popular. Ensina com clareza, mesmo em tempos de confusão. Defende as escrituras com amor, mas sem omissão. Prega com convicção, não apenas com informação. A ousadia na exposição da palavra é fundamental, especialmente em uma geração que relativiza a verdade. Não se trata de ser duro, mas de ser fiel ao que Deus diz, com ternura no coração e fogo nos lábios. A ousadia espiritual é o antídoto contra o silêncio da igreja em tempos de crise moral e doutrinária. Uma igreja cheia do Espírito não apenas conhece a palavra, ela a proclama com ousadia, poder e fidelidade. Onde há fogo do céu, não há espaço para silêncio ou medo. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer oposição. A conclusão na revista nos diz assim: nessa lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Nesta lição, vimos que uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja perfeita ou sem dificuldades, mas uma igreja viva, ativa e alinhada com o céu. Ela enfrenta o sofrimento com perseverança, não negocia seus valores e permanece convicta mesmo sob pressão. Descobrimos também que a sua força está na oração com propósito, unidade e fundamentação bíblica. Não é uma oração emocional ou repetitiva, mas cheia da palavra e alinhada à vontade de Deus. E por fim, aprendemos que essa igreja tem ousadia para testemunhar, poder para exercer dons e coragem para pregar a palavra com fidelidade, mesmo quando isso significa enfrentar a oposição. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma experiência, é um estilo de vida. É viver em constante dependência de Deus, sendo capacitado para resistir, orar e testemunhar com poder. Uma igreja cheia do Espírito não foge dos desafios. Ela avança com poder, movida por oração, unida pela fé e ousadia na missão. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.